A segunda notícia fala de um tema muito interessante que normalmente não se trata nem na mídia, nem dentro de casa, que são questões relativas ao sexo e à sexualidade, né? É uma notícia do portal UAI, do estado de Minas, e fala de intersexualidade. Você sabe o que é intersexualidade? Antes de eu te contar, deixa eu mandar um beijo aqui para a Ana Cristina Cury, que está em nossa live. Olá, gatíssima. Boitatá também, que nos comunicou aqui, também está em nossa live. Muito obrigada a todos que estão acompanhando a Rádio Web Feita em Casa e o programa Noticiando. Bom, o caso ocorreu na Inglaterra. Uma jovem se descobre intersexual após médicos acharem testículos em seu estômago. É desse jeito. Um beijo para o Gil Starley.oficial, para o Daniel Silva, para o Telci Silva, Luiz Johnny, que estão na nossa live no Instagram, Márcia Magalhães, ei gatinha, tá aqui conosco também em nossa live. Beijo para vocês. Gente, imagina você ir no médico e descobrir que seus testículos, você é uma mulher, pelo menos você, né, tem ali a aparência, a genitália parecida com a genitália feminina, e descobre que você tem testículos do estômago. Surreal, né? Dani Coyle, hoje com 25 anos, descobriu ser intersexual na adolescência. Atualmente, a jovem luta pelos direitos das pessoas intersexuais. A jovem Dani Coyle, hoje com 25 anos, decidiu ir ao médico quando notou que todas as amigas já tinham menstruado, menos ela. Na adolescência, aos 14 anos, Coyle percebeu mudanças no corpo que não condiziam com as das outras garotas da mesma idade, como a voz cada vez mais grossa. Na mesma época, ela começou a sentir intensas dores no estômago. Ela mora na Inglaterra e conta que quando foi ao médico, foi encaminhada a um especialista para tratar dessas dores no estômago. E os testes que foram feitos, claro, depois de uma bateria, de muita pesquisa, de verificar como que aquele testículo foi parar no estômago, os testes então acabaram revelando que Dani tinha cromossomos XY, que são geralmente encontrados em homens, e não apresentava nenhum órgão reprodutor feminino, como um útero. Nesse momento, ela descobriu ser intersexual. Claro que o pênis não se desenvolveu também, assim como os testículos, e isso então é o que deve ter causado não é dúvida, mas a crença de que ela seria uma menina, porque a gente trata as pessoas de acordo com a cara que tem a genitália dela, né? Tem pinta menina, tem perereca menina, mas e se não tem um ou não tem outro? E se tem, mas não está aparente? Isso é interessante para a gente, inclusive, tratar outras questões como a transexualidade, essas questões de gênero que a gente deve discutir muito, independente de aceitar ou não, mas a gente deve falar muito isso para que chegue num determinado ponto que soe natural.
E a gente não fique trans, viado, bicha, gay, lésbica, drag queen, cis, sabe? Não interessa. Você vai dar para aquela pessoa? Você tá afim de comer ela? Não. Então não interessa. Interessa quem for se relacionar com ela ali. Até que isso aconteça, nos interessa a pessoa. E ela pode ser cis, ela pode ser trans, ela pode ser, eu nem sei as nomenclaturas todas, e pode ser intersexual. A jovem, o Boi tá falando aqui que essa tava com fome a ponto de engolir os próprios testículos. Ô Boi, ri não que é sério, Boi. A jovem disse que, à época, a notícia deixou devastada. Gente, imagina você chegar aos 16 anos acreditando que era menina e descobrir que você é homem. Deve bagunçar a cabeça da pessoa, óbvio, né? Mas ela não ficou surpresa, apesar de ter ficado devastada. Porque ela conta que quando tinha 10 anos, percebeu mudanças no corpo que eram mais típicas do que acontece com os meninos. A voz abaixou o tom, a menstruação nunca chegou. Então foi uma época em que ela se sentia muito confusa e solitária, porque são coisas tão íntimas que normalmente a criança ou adolescente não fala. Por isso, a importância de educação e orientação sexual nas escolas. Como é que é? Eu não ouvi direito o que você falou. Que a escola vai transformar seu filho em bicha, sua filha em lésbica? Larga a mão de ser besta, idiota, babaca. Isso não existe, pelo amor de Deus. Mas 1000 vezes eu repito. Se você acha que uma pessoa acorda um dia e fala assim, acho que eu vou virar gay, que eu gosto de apanhar na rua. Não, mas gay é pouco, acho que eu vou virar trans. Que aí confunde mais ainda a minha cabeça. Então eu acordei muito sem vergonha hoje, eu vou virar um homem trans. Amanhã, de repente, eu posso virar um gay afeminado, totalmente afetado, porque eu gosto de chamar atenção e gosto de apanhar na rua. Idiota, babaca, se você pensa que é assim que as coisas acontecem, você é uma anta. Você é uma anta. Não tem escola, não tem televisão que ensine você a ser algo que você não é. Principalmente em questões de gênero. Nada que venha do meio, nada relativo às nossas interações sociais, nada floresce nesse sentido se já não encontrar na pessoa terreno fértil. Eu adoro falar isso, né? Eu falo isso para tudo. Goiaba não nasce em pé de laranja. Melancia não vira abacaxi. Melancia acordou e falou: hoje eu vou virar abacaxi, hoje eu quero ser um abacaxi. Larga de ser besta. Então eu vou estar sempre trazendo esses temas. Praticamente toda semana, de 15 em 15 dias, eu trago esse tipo de tema. A gente tem que parar de se assustar com essas coisas. A gente tem que parar de se surpreender porque você viu, fulano é gay. E daí? A gente tem que parar de se surpreender por ver que uma pessoa é trans. Eu me surpreendo no sentido de ver uma pessoa trans tão bem adaptada no seu meio ali. Isso me surpreende. Não o fato dela ser trans, mas o fato dela estar vivendo num meio que a aceita tão bem, quando infelizmente isso ainda não acontece com naturalidade, né?
Então vamos falar muito de sexo nessa bagaça desse programa. Vamos falar muito de gênero, muito de orientação nessa bagaça desse programa. Porque é necessário, porque quem manda nesse trem sou eu. E você não vai desligar, não. Você vai ficar aí ouvindo. Ainda vai chamar a família. Porque nós temos que aprender. Bom, no caso dessa moça, dessa inglesa que, como diz Boitatá, estava com tanta fome que engoliu os próprios testículos. Tadinha, perdão. Ela então viveu essa época quando ela viu que as mudanças no corpo dela estavam acontecendo de um jeito que acontecia mais com os meninos. Ela ficou confusa e solitária, e por não ter coragem de falar com os pais e talvez não ter um ambiente acolhedor para isso na escola, ela não falava com ninguém, viu essas coisas acontecerem e se sentia muito solitária sem expor isso. Ela explica que a descoberta foi tardia porque o corpo não respondeu à testosterona que os testículos dela produziam. Por isso, ela nasceu, pareceu e foi criada como uma menina. O que é uma sorte, pois sempre se identificou como mulher. Então, provavelmente, se ela tivesse a genitália aparente como um menino, como a gente conhece, ela seria então uma mulher trans. E ela fala: quando descobri que era intersexual, tive medo de que ninguém me amaria. Eu estava com raiva das probabilidades. Por que eu? É o que a gente pergunta quando algo que a gente ainda não conhece bem acontece com a gente, né? Por medo. Os médicos então sugeriram que ela passasse por tratamento de reposição hormonal e cirurgias. Dani foi submetida a ultrassonografias de pelve para entender as dores de estômago que revelaram que ela tinha os testículos dentro do estômago, além de estarem em estágios iniciais de câncer. Por isso, ela sentia dores. O boi aqui, o nome dela é Adriana Fernandes. É isso mesmo, boi. A gente tem que falar os trem do jeito que esse povo entende, né? Porque senão tá danado. Mas então os testículos da moça estavam em estágios iniciais de câncer. Olha que trem chato, né, tadinha? Em 2009, então, ela passou por uma cirurgia para a retirada desses testículos cancerígenos e uma outra para alterar a aparência da vulva. O que foi? Você não sabe o que é vulva, não? É perereca, meu amor. É a parte ali de fora, os grandes lábios, aquela coiseira toda ali, né? Então, tem uma parte ali que chama vulva. Então, ela fez uma cirurgia para também dar uma aparência melhor. E sobre essa última cirurgia, que é para dar uma melhorada no visual da perereca, ela fala que se sentiu obrigada a fazer por receio de seu corpo não ser aceito num eventual relacionamento, né? Abre aspas. Disseram-me e acreditei que era um segredo que ninguém precisava saber. Gente, é uma tristeza, né? Ao invés das pessoas tratarem isso como algo, ainda que não comum, mas natural, gente, aconteceu, né? Qual o problema? Não fazem a pessoa se retrair. Então, rapidamente me submeti à cirurgia para remover meus testículos e normalizar minha aparência externa, exatamente como os médicos e cirurgiões recomendaram. Fecha aspas. Além disso, Dani também fez terapia hormonal e hoje ela diz perceber como o tratamento que lhe foi apresentado no passado era tendencioso e representava uma sociedade preconceituosa. Só se for lá, né, meu amor? Porque aqui até hoje é assim. Ela tá falando ali como no passado era preconceituoso. Ô, glória, meu amor. Porque aqui, Brasil e vários outros lugares do mundo, ainda é muito preconceituoso. Abre aspas. Agora, eu sinto que essas cirurgias foram apresentadas como a única opção viável.
como se eu tivesse sido enganada por médicos preconceituosos que trabalham dentro de um sistema preconceituoso que causou um incomensurável trauma mental. Ou seja, apesar de tudo que a medicina veio evoluindo em termos de transexualidade, quem acompanha esse tema sabe que desde lá do início do século XX, se não me engano, foi na década de 20, eu acho até que um pouco antes, acho que foi 1919, que foi a primeira cirurgia transformando um homem em mulher, e várias outras várias tentativas. Assistam Garota Dinamarquesa, né? E também tem o caso horrível de um menino muito maltratado. Nossa! Bom, enfim. Era a medicina e a psicologia tentando compreender e tratar essas pessoas que nasciam com uma genitália aparente, mas apresentavam cabeça e comportamento não condizentes com aquela genitália. E é incrível ouvir o relato dessa moça dizendo que ela hoje está com 25 anos, se isso foi com os 16 anos, há 9 anos atrás, quer dizer, já no século XXI, médicos ainda determinando que você, vão fazer a cirurgia para você parecer isso assim assado, para ninguém te rejeitar. Bom, enfim, né? Enfim. Atualmente, a jovem de 25 anos luta pelos direitos das pessoas intersexuais, principalmente de crianças que, segundo ela, não têm a opção de escolher se submeterem ou não a procedimentos para definição de gênero. Até porque pais muito mal orientados devem ter esse tipo de preocupação, né? Vou operar meu filho ou minha filha para que ele não seja rejeitado amanhã, ao invés de trabalhar a cabeça dessa pessoa e deixar que ela chegue à idade adulta, amadureça e ela decida se ela quer se operar ou não. Ela diz, essas cirurgias são forçadas em bebês intersexos todos os dias, muitos dos quais acabam com uma identidade de gênero que não se alinha com a apresentação do seu corpo, porque foi escolhido para eles por outra pessoa. A criança nasce, percebem que ela tem uma genitália diferente do que é o comum que a gente vê, e fazem a cirurgia da pessoa ainda bebê, e pode ser que lá na frente ela não tenha sido a opção que ela escolheria, né? Bom, ela continua. Mesmo agora tenho problemas de intimidade e dismorfia corporal, devido ao trauma de ser cutucada tanto quando criança. Foi incrivelmente traumático. Quero ver uma educação representativa nas escolas, que cubra todo o espectro da biologia humana, diz a Dani. Gente, é muito triste. A pessoa se sente confusa, a pessoa se sente sozinha, e ao invés de você amparar essa pessoa psicologicamente, para que na idade correta ela e não ninguém, ela e somente ela decida qual a aparência que ela quer ter, como ela quer se afirmar no mundo, não. Tomam as decisões por ela antes do momento adequado, e aí, além de ser uma violência emocional e física, pode piorar esse trauma, pode piorar ainda se mais tarde essa criança acaba não se identificando
com o gênero que simplesmente escolheram para ela. É triste. É triste. Não é brinquedo, não, meu povo. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!